E eu quero retomar alguns pontos desse texto para nós aqui nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Todos os dias estavam juntos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma comunidade que de 120 pessoas, ela salta num dia, depois de uma pregação da palavra, para 3.120. Num só dia, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja, ela nasce de forma visível em Jerusalém, exatamente no dia de Pentecostes. É importante nós atentarmos para esse fato, para esse detalhe. O marco inicial da Igreja de Jesus, de forma concreta, visível na história, acontece em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Eu digo visível, histórica, de forma palpável, concreta, porque no coração de Deus a igreja existiu desde a eternidade. Ela existia no coração de Deus, mas ela nasce no dia do Pentecostes. E o que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi esse marco nascedouro que deu origem à igreja do Senhor Jesus? Nesse dia do Pentecostes, foi o dia da descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, os 120, ainda muito assustados, amedrontados, por causa de toda aquela situação, o Mestre, o Senhor, havia sido preso, julgado,
condenado, morto, um julgamento armado, um julgamento do qual Jesus já entrou condenado. Aquele julgamento foi uma farsa. Aquele julgamento, antes dele acontecer, eles já estavam gritando: crucifica-o. Se ao Senhor eles prenderam, maltrataram, cuspiram, humilharam e crucificaram, o que dizer dos discípulos, dos seguidores? Se ao Senhor trataram dessa forma, e os seus seguidores? Se ao Mestre, que foi Jesus, foi tratado dessa maneira, então estavam todos eles assustados. Pedro, no aperto, nega Jesus, e não por uma vez, mas por 3 vezes, até que o Senhor Jesus, que eles viram pendurado no madeiro, que ouviram o seu último suspiro, quando Jesus disse: está cumprido, telestai, tudo foi cumprido, e expirou. Os discípulos viram Jesus morrendo na cruz. Eles viram Jesus sendo sepultado. Mas ao 3º dia, o Senhor Jesus ressuscitou. E passou 40 dias junto com esses mesmos discípulos, dando-lhes testemunho inconteste da sua ressurreição. O Jesus crucificado, pendurado no madeiro, ele não ficou pendurado, não ficou crucificado, ele foi sepultado, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, para nunca mais morrer. Ele ressuscitou, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. E nesses 40 dias que o Senhor Jesus passou ali com os seus discípulos, Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. E a promessa do Pai era o derramar do Espírito Santo. É interessante ler a palavra de Deus e observar que eles sabiam da promessa, mas eles não sabiam como é que aquilo ia acontecer. E também não sabiam que o cumprimento daquela promessa causaria em suas vidas. Estavam em Jerusalém, no cenáculo, 120 reunidos, ali orando e esperando. E quando menos esperavam, ouve-se um som dos céus, na forma de um som de vento que invade aquele cenáculo, e literalmente línguas de fogo são espalhadas naquele lugar, e aquelas línguas de fogo pousam sobre cada um deles, e eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus, incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Ali está nascendo a igreja de Deus, ali está nascendo a igreja de Jesus. A igreja nasce no dia do Pentecostes, porque é nesse dia que o Espírito Santo é derramado. Sem Espírito, o corpo está morto. Sem a presença do Espírito, não passa-se de um vale de ossos secos. Deus mostrou para o profeta Ezequiel um vale de ossos secos. Naquele momento, aquele vale de ossos secos simbolizava a nação de Israel. Imagine um vale de ossos secos.
fêmur, crânio, ossos espalhados, secos, sequíssimos por um vale inteiro. E o Senhor pergunta para o profeta: Ezequiel, por acaso esses ossos poderão reviver? Se Deus perguntasse para qualquer um de nós, olhando um vale de ossos secos, e nos perguntasse: podem esses ossos reviverem? A resposta do profeta foi a mais sábia possível. Tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. Quem sabe se esses ossos podem reviver ou não é o Senhor. Eu vejo que são ossos, eu percebo pelos meus sentidos aqui visuais que eles estão secos, sequíssimos, não tem tendões, não tem carne. Mas quem pode dizer se eles reviverão ou não é o Senhor. Poderão, por acaso, esses ossos reviverem? Tu sabes, Senhor. Quem sabe é o Senhor. E o Senhor então diz para o profeta: profetiza sobre esse vale de ossos secos. E o profeta, ouvindo a voz de Deus, tomado de uma fé sobrenatural, ele vira para aqueles ossos e diz: ossos, assim diz o Senhor, tornai a vida, vivam, tenham vida. E mediante a palavra que ele proferiu, que era a palavra de Deus, a vontade de Deus, imediatamente ossos começaram a bater um no outro, e aqueles ossos foram aproximando, formando esqueletos, e do nada a carne começou, tendões começaram, mas ainda era corpo, mas um corpo sem vida. Aqueles corpos de ossos secos, de esqueletos, de corpos, só passaram a ter vida quando o Espírito de Deus veio sobre eles, aí eles reviveram e tiveram vida. A igreja, ela só é igreja, ela só tem vida, só é um corpo vivo, radiante, quando o Espírito Santo é derramado, quando a igreja ela é cheia do Espírito Santo. A igreja ela é formada a partir do derramar do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele é presente, eu lhes digo, isso é uma realidade para o tempo presente. O Espírito Santo ele foi derramado a partir daquele dia. Ou seja, hoje, nós podemos ter e desfrutar da plenitude do Espírito Santo de Deus. Podemos. Igreja, só é igreja viva, corpo vivo de Cristo, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. E naquele dia de Pentecostes, aqueles 120 irmãos ali reunidos, quando o Espírito Santo desce sobre eles, coisas extraordinárias começam a acontecer. E uma das coisas extraordinárias que aconteceu naquele lugar foi que eles começaram a falar noutras línguas, e línguas que lhes eram estranhas. E tinha ali, nada mais, nada menos, em Jerusalém, naqueles dias, aproximadamente 40 nacionalidades, 40 etnias, e cada uma daquelas etnias ouviam eles falando na sua própria língua das grandezas de Deus.
Os gregos que ali estavam ouviam em grego as grandezas de Deus. Os egípcios que ali estavam ouviam em egípcio a grandeza de Deus. Os romanos que ali estavam ouviam em latim o falar das grandezas de Deus. E eles ficaram perplexos: o que é que está acontecendo? Como que esses homens indoutos, ignorantes, estão falando essas línguas estrangeiras? Algo sobrenatural, celestial, estava acontecendo ali naquele momento, e era a ação, o movimento do Espírito Santo formando a igreja de Deus. E aconteceu outra coisa extraordinária. O apóstolo Pedro se levanta. Um pescador que não sabia ler e escrever, se levanta e começa a pregar, agora cheio do Espírito Santo. Não era um homem que possuía retórica, não frequentou uma faculdade de direito, não passou por um curso de filosofia daqueles tempos, não se assentou aos pés de grandes mestres para aprender a arte da fala, do discurso, da persuasão. Mas agora tinha algo diferente, sobrenatural na vida dele, que lhe animava o coração, que iluminava a mente, que abria-lhe a boca e o impulsionava a falar com uma sabedoria e uma autoridade sobrenatural. Era o Espírito Santo de Deus. Era o mesmo Pedro, pescador, que negou Jesus, mas agora um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo ele ocupa os espaços da nossa vida e do nosso coração, nós começamos a diminuir e a desaparecer. E a graça de Deus, e a vontade de Deus, e a sabedoria de Deus começa a aparecer. Há um contraste notório entre a carne, a nossa percepção humana, a nossa natureza humana com a natureza divina. Há um contraste assim grandioso. Por natureza, o Pedro estava escondido. Por formação, ele estava lá na base da pirâmide, ele era pescador. Ele não era da elite, da aristocracia que estudou, que aprendeu a ler, que frequentou escolas de grandes mestres. Não, ele era um homem muito simples. Um dia eu estava em Ilhéus, numa das nossas férias, e saí bem cedo, a pedidos, né? Para buscar o peixe de manhã. E era para chegar cedo, ali onde os barquinhos chegavam, os pescadores chegavam, para pegar o peixe bem fresquinho. E eu cheguei bem cedo, amanhecendo o dia, quando os barquinhos vieram chegando, e eu vi um daqueles pescadores ali, moreno, do Nordeste, alto, magro, forte, sem camisa, de short, puxando o barco, pisando na água, afundando os pés na areia, um pouco de rio, um pouco daquele, quase que um mangue, e lá vem aquele pescador junto com outros puxando o barco, afundando ali na areia, e eu olhei e de repente me veio à mente: está aí um Pedro. Pedro era um pescador. Eu lhes pergunto, como é que um pescador que nunca frequentou uma escola para poder aprender a discursar, que não aprendeu a arte da retórica, de persuadir,
se levanta no meio de uma multidão de muito mais de 3.000 pessoas, porque 3.000 são os que aceitam. Mas havia muito mais de 3.000 pessoas. Abre a sua boca, e à medida que ele começa a falar, e quando eu leio o sermão que Pedro prega naquele dia, o seu discurso, eu falo, gente, não tem lógica. Humanamente falando, não. As conexões que ele faz, quando ele busca lá no Velho Testamento e traz para cá e aplica a vida de Jesus, a argumentação, as deduções, para um pescador é muito, mas não para um pescador ou para qualquer ser humano que tem na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que lhe dá essa sabedoria, é o Espírito Santo de Deus que o anima, que lhe dá essa graça, que lhe dá essa autoridade e esse entendimento, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos possibilita viver uma vida nesse mundo como pescador, como uma pessoa comum, mas uma vida conectada com Deus e conectada com os céus. Com sentimentos da parte de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não passamos de ossos secos. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre os nossos filhos, o vale de ossos secos se transforma num grande exército cheio de vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E Pedro começa a lhes dizer: o Jesus a quem vocês negaram, a quem vocês crucificaram, esse Jesus crucificado, ele mesmo é o Messias de Deus. Esse Jesus que vocês rejeitaram é o filho de Davi, é o prometido de Deus a Israel. Esse Jesus que foi traído por vocês, que foi entregue nas mãos de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, esse Jesus é o que Deus elegeu para ser o Senhor e Salvador de todos. E diz a palavra que os corações começaram a se compungir, os corações ficaram aflitos. Vocês mataram a pessoa errada, traíram e mataram um justo. Mas na sua maldade, sem o saber, na sua ignorância, vocês estavam cumprindo o propósito de Deus. Porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E eles não aguentando mais, eles perguntam para Pedro. Há uma ação do Espírito Santo que aperta os corações, que arde os corações. Aquela palavra é uma palavra racional, é uma palavra que faz sentido, mas ela é uma palavra também energizada pelo Espírito Santo, carregada ali pelo poder de Deus, que entra nos corações, arde os corações, e eles não aguentando mais, eles quase que gritam: irmão, o que nós devemos fazer? Essa é a pergunta para nós aqui nessa noite. O que devemos fazer diante do Cristo que foi morto,
crucificado injustamente, sepultado, mas ressuscitou, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. A pergunta é a mesma que eles fizeram para Pedro, é a pergunta que nós todos temos que fazer. O que faremos? E a resposta de Pedro foi: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Porque os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Está escrito, profeta Isaías, os nossos pecados, eles nos separam de Deus. Arrependam-se. Arrependam-se para que os vossos pecados sejam cancelados e vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Arrependimento é uma coisa muito dura para todos nós. Arrepender é reconhecer o erro. Arrepender é reconhecer a falha. Arrepender é se humilhar, é dar a mão à palmatória, mas para alguém que está pronto a nos perdoar, porque foi por isso que ele morreu. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Está escrito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 3. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias de Deus. Ele é o prometido de Deus. Mas ele morre por causa dos nossos pecados. Me lembro de um homem muito duro de coração, muito resistente a Deus, à palavra de Deus, e ele tinha muitos motivos por aquela dureza de coração. Ele era um advogado muito bem-sucedido, e junto com outros colegas, montou uma firma de advocacia, e a coisa prosperou e se transformou num império. E quando ele menos esperava, ele foi traído pelos seus amigos. E perdeu quase tudo. E aquilo o endureceu. O coração ficou cheio de mágoa, de rancor, cheio de ódio. Porque não tem coisa mais dura do que isso. Teve que mudar da sua cidade natal para outro lugar, para recomeçar a vida. E a sua esposa conhecia o Senhor Jesus, conhecia a palavra de Deus e orando por ele. Até que um dia, Deus, o Senhor, tocou no coração dele. Ele pegou a Bíblia Sagrada, foi para o seu quarto e começou a ler os evangelhos. Depois do almoço, leu o evangelho de Mateus, leu o evangelho de Marcos, leu o evangelho de Lucas, leu o evangelho de João. Lá para as 3, 4 horas da manhã, quando ele termina de ler todos os evangelhos, ele cai de joelhos no chão e diz: Senhor, não foram os romanos quem mataram o Senhor. Não foi Pôncio Pilatos. Não foram os judeus. Foram os meus pecados, Senhor. Foram os meus pecados que mataram o Senhor. E naquela mesma noite, entendendo e arrependendo-se dos seus pecados, escreveu uma carta para os seus sócios. Olha só o que o Espírito Santo, a obra de Deus, faz na nossa vida.
escreveu uma carta para aqueles sócios dizendo: vocês me fizeram muito mal, mas eu os perdoo, porque Deus me perdoou. E para me perdoar, Deus entregou o seu único filho para morrer naquela cruz do Calvário. Arrependam-se. Sem arrependimento, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, a graça de Deus, jamais vai fluir na nossa vida. Igreja é um corpo vivo que nasce por causa do Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo de Deus que nós entendemos a palavra de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus que nós compreendemos as verdades de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus fala conosco ao nosso coração, e vem essa pergunta na nossa mente: então, Senhor, o que devo fazer? A resposta é: tudo começa pelo arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Arrependimento é o reconhecimento que esse advogado teve. Não foram os romanos, não foi o preposto de Roma, não foi o governador Pôncio Pilatos que matou o Senhor. Foram os meus pecados. Jesus sofreu naquela cruz por causa dos meus pecados. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos essa verdade, confessamos os nossos pecados e nos rendemos ao senhorio de Jesus, os nossos pecados são cancelados. Os nossos pecados são cancelados, os nossos pecados são perdoados, e Deus faz um milagre tão sobrenatural na nossa vida que os nossos pecados não são simplesmente cobertos, eles são arrancados da nossa vida e principalmente da nossa consciência. É um milagre, é uma graça. Não tem nada pior para um ser humano do que viver separado de Deus. E os nossos pecados nos separam de Deus. Não tem nada pior do que viver atormentado, escondido por causa de erros e pecados cometidos. Mas quando nós chegamos para Deus e nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, os nossos pecados são cancelados. E o dom do Espírito Santo, esse Espírito Santo que veio sobre Pedro, que veio sobre aquela comunidade, ele vem sobre nós, nos dá uma nova vida, um novo rumo e um novo direcionamento. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça nesse instante, eu quero orar por nós, mas quero orar por você também. Eu quero todos agora, de cabeça curvada, todos nós pensando nessa palavra de Deus. E você poderia dizer: mas todos somos pecadores? Somos, é fato, está escrito. Mas há uma diferença crucial entre pecadores. Há pecadores que se arrependem, e há pecadores que não se arrependem. Todos somos pecadores. Mas há pecadores que se arrependem. E quando nos arrependemos, os nossos pecados são cancelados. E o dom do Espírito Santo é Deus, é um milagre, é a palavra de Deus. Sobrenatural, espiritual, o dom do Espírito Santo vem sobre nós, limpando a nossa mente, limpando a nossa consciência, limpando o nosso coração e dando-nos uma nova vida, uma vida
nova começa a partir desse momento. 3.000 pessoas ouviram Pedro falando isso e aceitaram a palavra de Deus. Se arrependeram, se batizaram e passaram a viver uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Eu quero orar nesse momento, todos nós aqui estamos de cabeça curvada, e eu quero orar especificamente por você, que ouviu essa palavra, que entendeu e de coração você quer dizer: Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe. Isso é você e Deus. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Eu quero começar de novo. Quero começar uma nova vida. Eu quero orar por você. E se você quer que eu ore por você nesse momento, nesse sentido, levanta a sua mão. Eu quero, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Senhor, tu sondas os corações. O Senhor é um Deus vivo, um Deus que conhece os nossos corações. O Senhor viu essas mãos levantadas. Essa palavra não é minha, Senhor. Essa palavra é do Senhor. E o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Essas mãos levantadas significam corações compungidos e arrependidos diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai, seja o que for, que o sangue do Senhor, que nos purifica de todo o pecado, possa purificar, limpar, cancelar os pecados e trazer uma nova vida pela presença do Teu Espírito Santo. Quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor nos limpa, quando o Senhor nos purifica, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Deus, é a tua palavra, Senhor, é a tua verdade. Dá-lhes paz, um novo coração, um novo entendimento, uma nova consciência e uma nova vida. Que a partir de hoje, Deus, uma nova vida, uma nova história, uma página nova do livro dessa vida, dessas vidas comece a ser escrito. Nós cremos, por isso pregamos e por isso nós oramos, porque é a verdade do Senhor. E o Senhor vela pela tua verdade e o Senhor é poderoso para cumpri-la. E é isso que nós te pedimos na vida desses queridos e de todos nós que aqui estamos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe vocês.